Nosso assunto de ciências de hoje será ondas sonoras, mas quero iniciar aqui falando sobre ondas de forma geral. Bem, ondas são perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. Então, quando uma onda sonora está se deslocando, ela não leva nada, ela não está transportando nada, ok? Embora não possam ser visualizadas, podemos detectar ou perceber os efeitos de uma onda. Aqui temos diversas situações de instrumentos que emitem ondas que, embora não possam serem vistas, mas os seus efeitos podem ser detectados, ok? Percebidos. Temos aqui, ó, as ondas se propagando aqui, ó, pela água. E aqui temos uma orelha. Gente, em ciências aqui, o que a gente chama de orelha não é apenas essa parte aqui, ó, que estamos visualizando, mas os órgãos, as estruturas que ficam aqui, ó, dentro da cabeça, fazem parte também da orelha. O conjunto todo, tanto interno quanto externo, é chamado de orelha, tá certo? E aqui temos um esquema de como as ondas sonoras chegam até a nossa orelha. Repito, não só aqui, ó, na parte que a gente está visualizando, mas também na parte interna, tá certo? Tudo isso faz parte da orelha. Antigamente, a orelha era só isso aqui, a parte de dentro era o ouvido, mas atualmente foi mudado, tá certo? Se chama orelha, tanto essa parte aqui visível, quanto a parte que não estamos visualizando, tá certo? Os órgãos que ficam dentro aí da nossa cabeça, ok? As ondas também possuem sua frequência. A frequência é o número de vibrações por segundo, medido em hertz, indicado por Hz, o H maiúsculo e o Z minúsculo. Então aqui temos, ó, 20 Hz, 5.000 Hz, 20.000 Hz. Hertz. Frequência medida em Hertz. Ok? Aqui temos os sons. Então, mais na frente eu falo sobre isso aqui, tá certo? Mas aqui, ó, os sons audíveis, ou seja, aqueles sons que o ser humano consegue ouvir, estão entre 20 e 20.000 Hz. Sons abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz são inaudíveis para o ser humano, ou seja, não podem ser ouvidos por seres humanos, embora outros animais consigam ouvi-los. Existem dois tipos de ondas. São elas as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, precisam de um material para se propagar. As ondas que se propagam em uma corda, por exemplo, as ondas que se propagam na superfície da água e também as ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Não precisa do ar, não precisa da água e de nenhum outro material para que ela se propague. Como exemplos, temos a luz, o infravermelho, a ultravioleta, ondas de rádio e TV, microondas, raios X e raios gamas. São exemplos de ondas que não precisam de nenhum material para se propagar. As ondas eletromagnéticas se diferenciam uma da outra, ou seja, a luz é diferente dos raios X, por exemplo, de acordo com sua frequência e em decorrência em seus efeitos, utilidades práticas e dispositivos para detectá-las. Então, ondas eletromagnéticas diferentes precisam de dispositivos diferentes
para serem detectadas. Os efeitos delas também são diferentes e a utilização delas também são diferentes. Tudo isso ocorre devido à sua frequência, ok? Espectro eletromagnético. O que é? É um esquema que mostra os nomes atribuídos para as várias ondas eletromagnéticas, dependendo de sua frequência. No espectro eletromagnético, temos o espectro visível, que é aquela que o olho humano é capaz de detectar, como por exemplo, uma lâmpada acesa e o flash de uma câmera fotográfica. Bem, o espectro visível está entre 7,5 vezes 10 a 14 Hz e 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Então, as ondas que possuem essa frequência aqui, né, que estão entre essa frequência aqui, são visíveis e formam o espectro visível. As que estão acima disso aqui, ó, são as ultravioletas, por exemplo, os raios X e a radiação gama. As ultravioletas são responsáveis pelo bronzeamento. As raios X são aplicados aqui em aparelhos para radiografias. E a radiação gama, explosão nucleares e materiais radioativos. Abaixo aqui, ó, de 4,3 vezes 10 a 14 Hz, começando daqui, ó, temos as infravermelhos. Infra quer dizer abaixo, ultra quer dizer acima. Então, ó, a infravermelho, aqui, ó, forno e fogão. Temos aqui, ó, as microondas. Aqui, ó, forno de microondas são utilizadas aqui, ó, na comunicação via satélite, nos radares. Olha aqui, ó. E as ondas de rádio aplicadas aí, ó, em ondas de rádio, de TV, rádio AM, FM, comunicação náutica, aeronáutica, etc. Então, tudo isso aqui é o espectro eletromagnético. Aquela frequência das ondas em que é possível sua visualização, então é chamada aqui, ó, de espectro visível, que está entre 7,5 e 4,3 vezes 10 a 14 Hz, ok? Bem, chegamos ao nosso assunto principal, chamado de acústica. Acústica é uma área da física que estuda as ondas sonoras. De acordo com a direção das vibrações, as ondas podem ser do tipo longitudinal e transversal ou transversal. Qual a diferença entre elas? Bem, na onda longitudinal, a vibração ocorre ao longo da direção de propagação, ou seja, o vai e vem da onda ocorre ao longo da direção de propagação, tá certo? Na mesma direção em que estão ocorrendo as vibrações, ou seja, o vai e vem, também está ocorrendo a propagação da onda, ok? No caso aqui, ó, longitudinalmente. Já nas ondas transversais, a vibração ocorre perpendicularmente à direção de propagação. Como aqui, ó. As vibrações estão ocorrendo de cima para baixo, aqui é o movimento de sobe e desce, mas a direção de propagação da onda é diferente, é contrária. Está indo aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá vendo? A propagação está indo da esquerda para a direita. E as vibrações ocorrem de cima para baixo, ok?
As ondas sonoras são do tipo longitudinal, ou seja, o som se propaga nesse modelo aqui, ó, tá certo? Nesse modelo aqui, nas ondas do tipo longitudinais, ok? Propriedades do som ou características do som. A primeira propriedade é a intensidade de um som. Bem, a intensidade do som é expresso em decibel, simbolizado por dB. Note que o D é minúsculo e o B maiúsculo. Aqui temos ó, a intensidade, aí está indicando aqui ó, que é em decibéis. Então aqui ó, 10 decibéis, 20 decibéis e assim por diante, ó, 50 decibéis. Então é assim que falamos. Lemos um número e depois a palavra decibéis, se for mais de 1 decibéis. A intensidade do som dependerá se a fonte sonora estará perto ou longe. Por exemplo, uma buzina distante, né? A buzina que está distante, ao ouvir, né? Uma buzina que está distante, então a intensidade do som será menos intenso do que se ela estiver perto, tá certo? Então, o som de uma buzina de perto é mais intenso. O som de uma buzina distante é menos intenso. Quando você aumenta o volume, né, de um som, quando você mexe, né, na tecla de volume de um som, então você está aumentando a densidade. Aliás, a intensidade ali do som. Quando você diminui o volume, seja de um rádio ou aí do seu celular, então você está diminuindo a intensidade do som, ok? Ouvir sons muito altos podem causar dores e danos às orelhas. Pessoal, orelhas é tanto a parte externa quanto a parte interna, tá certo? Então, atualmente se chama de orelha, tá certo? Não só essa parte aí que está ao lado aí da sua cabeça, mas também a parte interna que não está visível, ok? A escala para expressar a intensidade sonora está aqui, ó, nesse desenho. Então, a fonte sonora, então temos as fontes sonoras, ok? E aqui temos a intensidade de cada fonte sonora, ok? Então, mínimo som audível está em 10 decibéis. Então, o menor som que você pode ouvir está a 10 decibéis, ok? Uma conversa baixinha, ó, 20 decibéis. Rua silenciosa, música baixa, 40 decibéis. Uma conversa alta, 60 decibéis. O motor de um caminhão, ó, 70 decibéis. E assim por diante, ok? Existem aplicativos, né, na loja de aplicativos aí do seu celular. Você pode baixar um aplicativo que mede a intensidade aí sonora. Você pode estar medindo ali a intensidade sonora de alguns sons aí que você possa estar ouvindo, ok? Bem, na imagem anterior eu expliquei que quando a gente mexe no volume de um som, de um aparelho de som, por exemplo, podemos aumentar ou diminuir a sua intensidade. Então, o correto é falar intensidade. Por exemplo, se alguém pedir, aumenta aí o som. Essa pessoa está pedindo para você aumentar a intensidade do som, ok? Já a altura é outra coisa diferente. Olha só, os sons agudos são chamados sons altos. Ou seja, quando a gente diz que o som é agudo, estamos dizendo que esse som é alto. Como exemplo, o miado de um gatinho. É um miado alto ou agudo.
Já os sons graves são chamados sons baixos. Por exemplo, o latido de um grande cachorro é um som grave. É um som chamado baixo, do tipo baixo, ok? Então, dizer que um som é alto ou baixo é dizer que ele é agudo ou grave, tá certo? Isso é diferente de intensidade. Então, altura e intensidade são diferentes, ok? A frequência de um som. A frequência de um som é o número de oscilações por segundo. Exemplo: suponha que um objeto vibre 300 vezes por segundo. Então, a frequência do som produzido será de 300 Hz, ok? Então, quer dizer que se um material oscilar, né, ou vibrar, fazer movimentos de vai e vem 300 vezes em um único segundo, então a frequência do som produzido por ele será de 300 Hz. Se eu falar, por exemplo, que a frequência de um som é 500 Hz, eu estou dizendo que esse som é produzido por vibrações que ocorrem a 500 movimentos ou oscilações em um único segundo, ok? Por que será que primeiro visualizamos a luz emitida pelo raio e só depois o som do trovão? Bem, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, no tempo de um único segundo, a luz consegue percorrer 300 mil quilômetros. É muito rápido. É por isso que você, assim que o raio ocorre, ao mesmo tempo, a luz emitida por ele já chega até você. Enquanto que a velocidade do som é 343 metros por segundo, ou seja, em um segundo o som consegue percorrer apenas 343 metros, ok? Então, por isso que primeiro você visualiza o clarão, né, ou seja, o relâmpago, e só um tempo depois você vai ouvir o som do trovão. Por quê? Por conta dessa diferença de propagação, né? na velocidade de propagação aí do som, ok? O som ele se desloca mais lento do que a luz e a diferença é muito grande, ok? A propagação do som. Olha só, o som ele pode se propagar por vários materiais, como por exemplo, água, um barbante, um osso, o aço, a madeira, o alumínio. Todos esses materiais aqui permitem a propagação do som por ele, ou seja, o som pode atravessá-los ou ser conduzido por eles, ok? A velocidade de propagação do som vai depender do material. Por exemplo, na água, aliás, no ar, a 20 graus Celsius, o som se propaga a 343 metros por segundo, enquanto que na água, a 1480 metros por segundo, bem mais rápidos, bem mais rápido. O latão, ó, mais rápido ainda, 3.500 metros por segundo. O alumínio, 4.420 metros por segundo. E o aço, 6.000 metros por segundo. Veja que a velocidade do som é mais alta, mais rápida, né? Em uns materiais e menos e mais lenta em outros materiais. Como exemplo aqui, ó, o ar, 343 metros por segundo. Ok? Quando as ondas sonoras que se propagam encontram um anteparo, como por exemplo uma parede, parte do som é refletido, ou seja, retorna. Outra parte é absorvida, ok? Então, a reflexão é aquela parte do som ó, que retorna.
do anteparo. Por exemplo, aqui de um anteparo temos uma parede. E o anteparo também, no caso aqui a parede, pode absorver outra parte desse som, ok? E a outra parte aqui ó, ainda é refretado. Dependendo do material, ele atravessa o material, ok? Quando é que se forma o eco? Bem, o eco vai se formar quando o som emitido, ou as ondas sonoras emitidas, encontram um anteparo, no caso aqui, ó, essa barreira, ok? Então, o som refletido, ou seja, o som que retorna, vai originar o eco. Vai ser chamado de eco. Sendo que você só vai ouvir esse som refletido, no caso aqui o eco, se estiver a uma distância de pelo menos 17 metros. Ok? Por quê? Porque abaixo disso, o seu cérebro não irá conseguir diferenciar o som que foi emitido e aquele que foi retornado, ou seja, refletido, ok? Então você precisa estar a uma distância de 17 metros, ok? Os seres humanos só conseguem ouvir sons que estejam entre 20 Hz e 20 mil Hz. Então, sons abaixo de 20 Hz e que ultrapassam 20 mil Hz não são percebidos pelos seres humanos. Sons que estejam ou que sejam inferiores a 20 Hz são chamados de infrassons. Sons que ultrapassam 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Os ultrassons são bastante utilizados em várias atividades humanas, como por exemplo aqui em navios. Os navios possuem sonar que servem para identificar a profundidade marítima ou determinar a profundidade marítima. Por exemplo, o sonar vai lançar ondas, emitir ondas que, ao chegar ao fundo do mar, são refletidas, ou seja, retornam novamente para o navio. E através ali de equipamentos se determina a profundidade ali do mar. E também é utilizado aqui ó, em aparelhos de ultrassonografias para visualizar órgãos e também acompanhar a gravidez.